pessoal, hoje nós vamos estudar um conceito importantíssimo de banco de dados relacional, que é a transação, que é uma unidade lógica de processamento que vai ser executado por inteiro para garantir a exatidão dos dados, e se ela não for executada por completo, ela vai ser cancelada. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Conceitos de gerenciamento de transações, as necessidades de controle de concorrência, um protocolo que gerencia essa concorrência, estados da transação, propriedades ACID da transação e os níveis de isolamento. Essa parte inicial que nós vamos ver de transação, esse controle de concorrência, isso é feito pelo sistema gerenciador de banco de dados. Existem vários protocolos e o SGPD acaba adotando um desses protocolos. O que nós programadores podemos fazer é usar níveis de isolamento e identificar quais são esses níveis e saber quando utilizar para determinada situação. E que tipo de sistemas são necessários para usar transações? Então a gente tem o sistema clássico bancário, quando a gente faz uma transação bancária. Esse conceito de transação bancária, ao ser debitado de uma conta e creditado em uma outra conta, é o conceito de transação, e veio dessa transação bancária, que é exatamente garantir que um valor que vai sair de uma conta, ela vai ser depositada em uma outra, e se não for feito o crédito na conta, o débito também não vai ser, que aí vai no conceito da transação, ou ela é feita por completa, ou não é feita. E aqui está um exemplo de um sistema bancário, mas tem vários outros exemplos, e percebe que o que caracteriza esses exemplos são a concorrência dos dados, né? Vários usuários acessando esses dados simultaneamente. Um sistema de transação, várias pessoas podem estar fazendo essa movimentação bancária, assim como no e-commerce, eu posso estar visualizando vários produtos e também está tendo esse acesso concorrente, vários usuários usando. Sistema de agendamento em um hospital de consulta, eu fazendo uma reserva de um hotel, de uma passagem, eu tenho que fazer essa compra de passagem. E aí aqui são vários tipos de sistemas que usam o conceito de transação. Existem vários sistemas também, outros sistemas que não exigem esse conceito de transação, e aí vai na linha lá de bancos de dados não relacionais. Mas aqui todos esses exemplos necessitam de transação. E quais são as características desses sistemas? Eles exigem uma alta disponibilidade dos dados, o tempo de resposta tem que ser rápido, tem que ser baixo, e a característica principal é que são vários usuários acessando, não é mono-usuário. Então, vários usuários acessando e de forma concorrente os mesmos dados, e tem que existir algo que gerencie essa saída de dados, essa entrada de dados. Por exemplo, no sistema bancário, eu estou debitando de uma conta, eu estou acreditando em outra, e aí surgiu o conceito de transação. Então, transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento no banco de dados que deve ser concluída por inteiro. Naquele bloco de transação, que eu posso determinar, ou aquela execução toda ela é feita ou ela não é. E isso vai garantir a exatidão dos dados. No exemplo da conta bancária, que é fácil a gente visualizar isso, se eu debito de uma conta, eu tenho que creditar na outra conta. Eu não vou fazer parte metade dessa transação. Ou ela faz por completo ou não faz, se tiver algum problema. E aí vem um conceito importante de intercalar. Vocês viram isso em sistemas operacionais. Eu tenho um processo, eu tenho um processador, considerando aqui que eu tenho um processador só, e nesse tempo que o processador está sendo executado, eu tenho um processo A, que ele intercala o tempo de execução do processo A com o processo B, ele faz uma parte do processo A, uma parte do processo B, e por aí vai. Isso aqui é interessante porque não deixa o processador inútil, porque eu posso ter um desses processos aqui, ele precisar de entrada e saída de dados,
E se eu for executar por completo A para depois executar B, o processamento ele não pode ser otimizado. E por isso que a gente faz essa execução aqui intercalada. Aqui eu não estou entrando no contexto que também hoje é muito comum ter vários processadores, aí eu tenho o processamento paralelo. Aqui eu não dei o exemplo de paralelo. Tudo que a gente vai imaginar daqui para frente vai ser com essa execução intercalada. Então eu estou executando um processo, paro, executo outro, para otimizar o meu processador. Certo? E, claro, no sistema multi-usuário, e aí os dados armazenados no BD são considerados vendo essa ordem desses processos aqui. E aí a transação, a gente precisa saber que existe essa unidade de execução do programa que acessa ou altera o conteúdo do BD, e acessa, altera de que forma? Eu posso fazer e devo fazer essas alterações de forma escrita e com leitura do banco de dados. Percebe que existem programas que são somente de leitura, eu não vou ter problema, eu não vou precisar utilizar um sistema de transação. Aqui, quando envolve o problema de leitura, quando eu tenho uma leitura e aí estão os dados sendo executados de forma concorrente, intercalada, aí eu vou precisar ter um controle de concorrência e quando tiver vários usuários também. Então, nesse contexto a transação executa várias operações de escrita e leitura, e ela é delimitada por um begin, que é quando começa a transação, e por um end, quando termina. Então, todas essas operações de escrita e leitura entre essas duas declarações são consideradas partes da mesma transação. Coloquei um begin, um end, várias escritas e leituras, faz parte de uma mesma transação. Coloquei outro begin e end transaction, outra transação. E essas transações elas podem e devem estar sendo executadas de forma intercalada. E com isso a gente vai ver problemas e soluções que podem estar acontecendo no meio disso aí, dessa execução de forma paralela, intercalada. Um programa de aplicação pode conter mais de uma transação se essas operações de escrita são limitadas por diferentes pares. Como eu falei anteriormente, as transações de leitura no read-only só vai recuperar dado e aí não vai ter problema quando eu estiver executando só leitura, quando estiver sendo feito só leitura. E as operações que não sejam leitura escrita, como soma, subtração, também não vai interferir na transação. Os dados de BD estão armazenados em memória secundária, como a gente sabe, em disco rígido. E aí, o que é essa operação de leitura? Aqui a gente vai simplificar essa leitura com um RX, o read item X. Esse X a gente vai estar imaginando que ele é um item de dado X que está lá no disco rígido, e quando eu for lá recuperar essa informação, eu vou colocar na variável X do programa. Então, o passo a passo, quando eu representar aqui read item X, ele vai fazer o quê? Encontrar o endereço do bloco, que contém X, o bloco lá no disco rígido. Ele vai pegar esse bloco, carregar para o buffer na memória principal, se necessário, porque esse bloco já pode estar na memória principal, se ele já percorreu o disco rígido antes. Copiar o valor de X do buffer para a variável X. Então, quando eu faço isso aqui, ele está indo lá no disco rígido, colocando na memória principal e deixando disponível no buffer na variável X para eu ter acesso. Da mesma forma, quando eu faço uma operação de escrita, o write item, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o valor que está no disco rígido, colocar na memória principal, copiar essa variável X para o buffer e escrever o novo valor desse X no disco de forma imediata ou postergada. Isso a depender do comando que a gente usar no banco de dados com commit ou a depender do sistema operacional. Então é o processo inverso. Ele vai gravar de fato os dados na memória secundária, usando o write item X aqui. Pega o valor e armazena esse dado lá no disco rígido. E aqui está um exemplo de transação de forma serial. Eu tenho aqui o tempo, né? Eu vou executar as duas transações de forma serial, eu executo esta primeiro e depois eu executo a outra. Não é de forma intercalada como a gente viu no processo anterior. E isso aqui
é um exemplo que não vai ter problema, porque não são intercalados. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui x é 100, ele vai ler aqui 100, eu vou contextualizar esse exemplo. Esse exemplo aqui, vamos supor que eu tenho aqui um voo x, um voo y, e eu quero fazer essa transferência ou reserva de lugares. N aqui vou reservar 3, M vai reservar 4 lugares. Então eu tenho um voo x que tem 100 lugares reservados, eu vou tirar aqui 3, N aqui 3, desse voo x, e vou colocar no voo y. Então tirei aqui, ficou 97, o x agora não é 100, 97, e eu vou transferir aqui para y. Eu não coloquei y, mas vamos supor que y tem um valor e agora é como se eu estivesse tirando 3 reservas aqui, 3 pessoas do voo x e vou colocar no voo y. Tirei. E uma outra transação foi executada, pode ser com outra pessoa aqui sendo, fazendo a consulta nesse sistema de reserva de voos, e o x agora, esse voo x tem 97 vagas. Então, tendo 97 vagas, eu vou ler, então tem, vamos supor que são 150, então eu tenho 53 disponíveis ainda, então eu vou reservar mais 4 aqui, o M4 reservou 4, ficou 101 e eu escrevi 101. Então, de fato, quando eu executar essas duas transações, nesse caso de forma serial, executei a transação 1, depois executei a 2, ele vai dar o dado correto, vai ficar 101 aqui, porque eu tirei 3 de uma e depois eu reservei mais 4 do voo x. De forma serial, vai funcionar 100%, mas não é o ideal, porque eu não estou otimizando o processador. Então, se aqui tiver um processo de espera, vamos supor que o cliente 2 seja a transação 2 aqui, ele vai ficar esperando esse cliente 1 na transação 1 executar para depois fazer esse processamento K. Então, não é interessante fazer de forma serial. E aí, a ideia é que transações sejam submetidas pelos usuários de forma concorrente. E aí a ideia é acessar e alterar os dados de forma simultânea, os mesmos itens ali. E aí eu tenho que ter uma execução controlada, por isso que eu preciso ter um controle de concorrência, a gente vai ver isso mais na frente. Se eu não tiver essa execução controlada, vai poder originar problemas, inconsistência nos dados. Que tipo de inconsistências são essas? Eu vou pausar o vídeo para não ficar grande e a gente vai ver a partir de agora quais são esses tipos de problemas que podem acontecer.